As manifestações realizadas em Goiânia contra o aumento da passagem do transporte coletivo foram, sem sombra de dúvidas, as responsáveis pelo governo municipal e estadual terem mantido a tarifa de ônibus em R$ 2,70. A mobilização daqui foi uma das primeiras do país e desencadeou outros protestos em vários estados. Mesmo depois de alcançada a vitória, a Frente de Luta contra o Aumento manteve a manifestação que foi marcada para a última quinta-feira. Acompanhe agora uma matéria especial sobre esta manifestação e logo na sequência uma entrevista com um dos integrantes da frente, que vai falar sobre todos os atos que foram realizados desde o dia 8 de maio e também sobre as consequências destes atos. Eram tantas as reivindicações que elas nem caberiam em um único cartaz. E pareciam não caber também em uma única manifestação. O que era para ser o 6º protesto contra o aumento da passagem acabou tendo o foco desviado pela multidão de pessoas, que tomaram as ruas para se manifestar por muitas causas. Pela diversidade sexual, contra o governo estadual e principalmente contra a corrupção. Gente de todas as idades e de diferentes classes sociais. A maioria vestida de branco. Integrantes de movimentos sociais, juntos com pessoas que estavam indo pela primeira vez a um protesto. Muitos levaram os filhos para a festa cívica. Em busca de um Brasil melhor, né? A coisa está assim, muito difícil, né? E temos que buscar através de movimento pacífico, né? E é o que nós estamos fazendo, pacificamente, buscando aquilo que está perdido, né? E a senhora trouxe a neta? Trouxe a neta que tem que aprender desde pequena, né? O que é ser cidadão e buscar os direitos, né? Buscar os direitos, porque tá difícil. A multidão de cerca de 60 mil pessoas ocupou o centro de Goiânia, que já estava quase sem trânsito nenhum. A massa caminhou pacificamente com cartazes e frases de protesto pelas principais ruas da cidade, até se encontrar na Praça Cívica, sede do Poder Executivo Estadual. Mas a praça foi cívica só no nome. Centenas de militares cercaram o local e impediram a entrada dos manifestantes. Dispersas, as pessoas se dividiram por várias ruas da cidade. Um grupo organizado pela Frente de Luta contra o Aumento da Passagem se dirigiu à Assembleia Legislativa para reivindicar a melhoria do transporte público. Ao tentar invadir o local, houve confronto com a polícia. Apesar de não ter um foco de reivindicação, a manifestação na capital de Goiás mostra pelo menos uma coisa: o descontentamento da população e a vontade de expressar esse sentimento nas ruas. Primeiro, eu acho que é o despertar da democracia popular brasileira, porque o povo brasileiro jamais participou dessa maneira de qualquer realização, de qualquer transformação social, que sempre foi conduzida a partir de cima, da vertical. E esse é o momento que a gente pode repensar a democracia de fato, com a participação popular, com a transformação no sentido horizontal, com participação de todo mundo, reivindicando os seus direitos, cumprindo o seu dever de cidadão, de buscar, de lutar, né, pela execução daquilo que o Estado tem que promover, que é o bem-estar da sociedade. Para falar mais sobre as manifestações contra o aumento da passagem em Goiânia, está aqui no estúdio do Conexões o Gabriel, que é integrante da Frente de Luta contra o Aumento. Olá, Gabriel, Conexões agradece a sua presença. Olá, obrigado. Eu agradeço também o espaço para a gente expor aqui as nossas posições, expor qualquer ideia do movimento. Então, para começar, como que é articulado esse movimento, como ele surgiu e quem são as pessoas que fazem parte da frente? A frente, né, como o próprio nome diz, é um movimento muito plural. É uma estratégia de organização que envolve simplesmente várias entidades, organizações, associações e até pessoas independentes que vão lá e vão compor esse movimento. Então, nisso a gente tem vários CAs, DA, DCE, Grêmio Estudantil e também pessoas de alguns partidos políticos que ingressam, mas aí sempre a frente, lembrando que é uma coisa suprapartidária, né? A gente tem pessoas de partidos que compõem, participam e constroem o movimento, só que a frente não deixa que a sua pauta seja definida por nenhuma dessas organizações ou entidades. A pauta ela é da frente, as reivindicações são da frente como um todo. E a articulação de vocês, como é que é feita?
A gente se articula principalmente por reuniões presenciais, né? A nossa organização ela é feita assim, até por um critério de segurança, né, que a gente escolheu, porque, querendo ou não, os meios de comunicação eles são monitoráveis, eles são facilmente rastreáveis, né? Então a gente se dá dessa forma. E aí a gente já tem também a questão que é realmente uma articulação política que acontece ali. A gente está ali discutindo política, fazendo política, e aí sempre dessa forma, né? Uma articulação plural, mas aí que a gente acaba conseguindo uma pauta centralizada, unificada. Bom, Brea, vocês conseguiram uma vitória grande nesse mês de junho com o anúncio do prefeito e do governador que a tarifa seria mantida em 2,70 depois de várias manifestações que começaram antes mesmo do reajuste da tarifa. E agora, depois que essa primeira pauta, vocês alcançaram a vitória, o que mais são as reivindicações desse movimento? Isso realmente foi uma vitória muito importante para nós. Foi a primeira vez aqui em Goiânia que a gente conseguiu barrar esse aumento da forma que foi dada, né, com muita luta, com muita briga. E aí, isso aí foi só uma das nossas reivindicações. Já naquela primeira manifestação no dia 8, na Praça do Bandeirante, a gente entregou uma carta para a CMTC, já com várias demandas. Entre elas, era que a CDTC, que é a Câmara que delibera o aumento, que delibera a criação de novas linhas, passasse a ter uma participação dos usuários de transporte, organizados em entidades e tal, que essas reuniões da CDTC fossem feitas de forma pública, e também que esse contrato fosse revisto, esse contrato que a gente identificou vários vícios nele. Então, a gente teve várias reivindicações e o aumento da tarifa era ali realmente a nossa luta imediata, né? Era a coisa imediata, o problema imediato, inclusive como forma de acumular forças. Mas aí a questão é que a gente quer realmente discutir o transporte coletivo de um sentido muito mais amplo do que simplesmente o aumento da passagem. Bom, a população se dividiu um pouco, principalmente no início das manifestações. Muita gente criticava as ações do movimento, diziam que eram violentas, que havia muito vandalismo, ônibus foram quebrados, incendiados. E, por outro lado, também havia uma crítica forte à ação da polícia em relação às manifestações. Você que esteve presente nelas, você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Como é a ação desse movimento em relação também ao uso de certa violência e a ação da polícia em resposta a esse movimento? A gente é contrário ao movimento iniciar a violência, até por uma questão de segurança nossa. A gente entende que a polícia está armada, ela é treinada, ela é muito mais bem preparada e ela ainda tem grande parte da mídia ao seu favor que vai sempre colocar eles como se estivessem certos. Então a gente incentiva as pessoas que estão na manifestação a não iniciarem nenhuma forma de violência. Agora, isso não quer dizer, por exemplo, que nós vamos ser passivos. A hora que a polícia vai atacar a manifestação, nós temos a nossa forma de autodefesa, nós temos a maneira de garantir a segurança da manifestação. E essa questão da violência ainda levanta outra pauta interessante, que é realmente a questão da violência que essas pessoas que estavam na manifestação vão sofrer no seu dia a dia. Nas nossas primeiras manifestações, as 5 primeiras, a grande maioria de pessoas que a gente conseguiu mobilizar foram secundaristas das escolas ali do centro. Então são pessoas que enfrentam todo dia o ônibus lotado, que enfrentam escolas precárias, as escolas públicas estaduais ali do centro de Goiânia, que enfrentam a violência da polícia todo dia nos seus bairros. Então, primeiro, é importante a gente diferenciar a violência pela violência, que é, por exemplo, inclusive o que ocorreu no Rio e em São Paulo, que viraram um carro de um trabalhador e queimaram, quebraram e saquearam a banca de revista, um monte de comércio pequeno, e uma violência realmente que ela tem um caráter político e ela tem um motivo objetivo. A gente não incentiva essa violência, a gente inclusive tenta segurar o pessoal na hora que está fazendo isso, mas a gente não precisa incentivar essa violência pelo ocorrer, porque essa violência política, que a gente chama que acontece, por exemplo, quando a pessoa vai lá e quebra um ônibus, queima um ônibus, o terminal, acontece inclusive de forma espontânea. No terminal do Padre Pelágio, praticamente todo mês, algum atraso de ônibus leva a população lá a quebrar o terminal inteiro. Então, essa violência cotidiana simplesmente desencadeia essa forma de violência. Então, a reação das pessoas contra uma agressão da polícia, ou de quebrar um banco, alguma coisa assim, a gente não incentiva, mas de certa forma a gente compreende
e a gente vê que não dá para segurar realmente. A gente tenta segurar inicialmente, mas chega uma hora que realmente não dá mais. E a polícia, ela tem agido de forma violenta contra vocês? A polícia tem sim agido de forma bastante violenta contra nós, não só da forma clara, objetiva que a gente vê, que é a bala de borracha, o cacetete, a ação organizada da polícia. Por exemplo, isso aí simplesmente a polícia afirma isso, e é verdade, que é uma questão de receber uma ordem. Tá tendo uma quebra de um ônibus, a polícia ela tem a ordem de ir lá e parar com aquilo. Agora, tem outras formas de violência da polícia contra nós que não são ordens ou até são, só que não são mostradas. O primeiro exemplo são os policiais à paisana, que vão nas manifestações. Já teve caso de policial à paisana mostrando arma para manifestante, ameaçando bater. Outros policiais à paisana que iniciam a violência contra os seus companheiros de farda, jogando pedra, coco, incentivando as pessoas a fazerem a mesma coisa, que aí sim dá desculpa para a ação organizada da polícia. Outra coisa também é, depois que a polícia prende, os abusos que ocorrem. Isso aí não dá para afirmar de forma alguma que é uma ordem. E se for, por que isso está acontecendo? Na Praça da Bíblia, por exemplo, teve o caso de uma menina que não quis se identificar, inclusive, que um policial segurou o braço dela, enquanto o outro queimou a mão dela com isqueiro, usando um álcool em gel que tinha encontrado na mochila dela. E a gente ainda teve uma denúncia de abuso sexual de policiais, homens, que teriam supostamente encostado numa menina. Ela não quis se identificar com medo. Ou ontem mesmo, na Assembleia Legislativa, que um policial teria dado teria dado vários tapas em meninas que foram presas. Então, uma coisa é a polícia afirmar que está reprimindo de forma violenta a manifestação porque recebeu a ordem de restaurar a ordem, a paz. Outra coisa são esses tipos de violência. E aí isso sim também não tem como se justificar. Bom, na manifestação da última quinta-feira, houve um desvio aí da pauta central, que seria a questão do transporte coletivo, já que milhares de pessoas foram às ruas para protestar por outras milhares de questões, por várias questões diferentes, como corrupção, contra o governo estadual, pela diversidade sexual. Como é que vocês veem esse desvio de pauta e também a manifestação que foi realizada quinta-feira? Como vocês avaliam? A grande maioria dessas pautas, com algumas raras exceções que estavam lá, realmente são pautas justas. O problema que a gente enxerga nisso é que, primeiro, a manifestação de rua, ela é uma ferramenta que os movimentos sociais têm para conseguir o que querem. Então, a partir do momento que uma manifestação ela se torna uma manifestação por absolutamente tudo, ela, na verdade, ela não está representando muita coisa. A hora que uma manifestação está defendendo saúde, educação, contra a corrupção, contra não sei o que e tal, inclusive pautas divergentes, porque lá, por exemplo, eu vi cartazes contra e a favor do aborto. Então, assim, era uma coisa muito, muito complicada, porque você descaracteriza a mobilização e, de certa forma, você vai esterilizar o movimento como um todo. Ele vai se tornar uma coisa estéril, ingênua, que realmente é complicado. Então, não é uma questão dessas pautas serem legítimas ou não, é realmente uma questão estratégica do movimento. Inclusive, a gente avalia que essa nossa vitória foi justamente pela objetividade. A gente sempre ressaltou que sim, o problema é o aumento de 30 centavos que está ocorrendo. E aí, junto disso, tem o problema da violência policial, tem vários problemas da desigualdade social e tal. Mas o problema aqui, o que nós queremos seja resolvido, são sim os 30 centavos. E é sim o contrato que ele apresenta vários vícios, é muito problemático. É sim o transporte coletivo que está com problema. A gente precisa de mais ônibus, mais corredor de ônibus. Então, isso aí, por um lado, é bom ver essa quantidade de gente indo para as ruas, mas é complicado ver a falha na capacidade de organização que essa população está tendo. Realmente está todo mundo simplesmente indo para a rua por ir para a rua. E isso é uma coisa preocupante, que isso é uma ou outra força política que pode simplesmente pegar e bem fazer o que entender, ou manipular isso aí para levar para um determinado caminho, né? Quando você não tem uma clareza de objetivo, de determinação ali, isso se torna uma coisa que pode vir a ser perigosa. Bom, e para terminar, Gabriel, vocês estão querendo entrar agora com uma ação contra toda essa concessão do transporte coletivo em Goiânia, do processo licitatório. Por quê? Exatamente. Tem uma equipe da OAB que fez um grupo de trabalho, né, analisando esse contrato,
Eles identificaram diversos vícios que tem nesse contrato que permitem os aumentos abusivos, que favorecem determinados grupos em licitação. Segunda-feira nós vamos junto com eles ao Ministério Público para a gente entrar com isso e aí sim vai ter realmente esse esclarecimento maior sobre tudo o que está acontecendo. Bom, tá certo, Gabriel. O Conexões agradece muito a sua presença aqui nesse programa. A gente agradece o espaço que foi cedido aqui. É muito importante ter esses espaços para que a gente realmente possa expor o que a gente pensa, o que está acontecendo. Obrigado. Bom, e você também pode se expressar aqui no Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail ou para as redes sociais. Você também pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. Os horários alternativos são no domingo e na segunda-feira, também às 8h15. Uma ótima semana!